Boa tarde. Hoje a gente vai apresentar um seminário sobre células. Bom, o nosso grupo é composto por eu, Lázaro Leal, Amanda Ribeiro, Rabni Evene, Laís Brito e Ivo Cliver e Kevin Reis. Bom, as células vegetais ela possuem estrutura única que as distingue das células animais, permitindo-lhes desempenhar funções específicas necessárias para a vida das plantas. Bom, aqui eu vou falar as estruturas das células vegetais. Bom, a parede celular, que ela é composta principal de celulose, proporcionando rigidez e proteção à célula, além de ajudar a manter a forma da planta. Bom, membrana plasmática. Ela envolve a célula e controla as entradas e saídas das substâncias, permitindo a troca de nutrientes e resíduos. Bom, citoplasmas. Ele é um gel que preenche a célula, onde ocorrem várias reações metabólicas e onde estão suspensos os organelas. Bom, o núcleo. Ele contém um material genético, que é o DNA, e controla as atividades celulares, incluindo a reprodução e a síntese de proteínas. Bom, cloroplastos. Bom, organelas elas são responsáveis pela fotossíntese, onde a luz solar é convertida em energia química, permitindo que a planta produza seu próprio alimento. O vacúolo central, um grande compartimento cheio de líquido que ajuda a manter a turgidez da célula, armazena nutrientes e resíduos e desempenha um papel na regulação do pH. Bom, retículo endoplasmático é a rede de membranas envolvidas na síntese da proteína e lipídios. Bom, complexo de Golgi que processa e empacota proteínas e lipídios para serem transportados ou secretados. Mitocôndrias, ela é responsável pela produção de energia através da respiração celular. A função das células vegetais. Bom, fotossíntese, que através dos cloroplastos, as células vegetais elas convertem energia solar em energia química, produzindo glicose e oxigênio. No armazenamento, o vacúolo central armazena água, nutrientes e produtos de resíduos, ajudando a regular a pressão interna da célula. Bom, no suporte estrutural, a parede celular ela confere rigidez, permitindo que as plantas mantenham sua forma e suportem a gravidade. Na reprodução. Na reprodução, as células vegetais ela pode se dividir e formar novas células, contribuindo para o crescimento e a reprodução da planta. Bom, a interação com o ambiente. As células vegetais possuem mecanismos para responder a estímulos ambientais, como a luz e gravidade, através de processos como fototropismo. Esses componentes e funções contribuem para a sobrevivência e o crescimento das plantas em diversos ambientes. Agora eu vou falar um pouco sobre a fotossíntese e o seu papel nas células vegetais. A fotossíntese é um processo pelo qual ocorre a conversão de energia solar em energia química para a realização da síntese de compostos orgânicos. Também é o principal responsável pela entrada de energia na biosfera. Ela ocorre no cloroplastos, ornelas específicas das células vegetais. Desempenham um papel fundamental na produção de glicose e oxigênio. O processo ocorre em duas etapas, na fase luminosa e na fase das reações químicas. Na fase luminosa, ocorre a absorção de luz solar para a formação de moléculas orgânicas essenciais.
Esse processo exige o pigmento verde clorofila que está presente nas folhas. A energia luminosa é transferida para as moléculas especializadas, gerando elétrons exercitados. Os elétrons exercitados geram ATP e NADPH, reações químicas ou ciclo de Calvin. Na fixação de carbono é utilizada as moléculas de ATP e de NADPH, produzidas na fase luminosa para a produção de açúcares com base na redução de carbono fixado. Ocorre a redução de 3-fosfogliceraldeído e a fixação de 3 moléculas de CO2 a 3 moléculas de ribulose, 1,5 bifosfato, dando origem a 6 moléculas de gliceraldeído, 3-fosfato. No fim, 5 das 6 moléculas são usadas para regenerar 3 moléculas de ribulose, 1,5 bifosfato, fechando assim o ciclo. A fotossíntese é um processo essencial para a existência de vida na Terra. É por meio dela que ocorre a produção de oxigênio. Ela também é responsável pela produção de energia para praticamente todos os seres vivos. É base na cadeia alimentar e influencia o ciclo do carbono e o equilíbrio atmosférico. E agora eu passo minha fala para meu colega. Boa tarde. Hoje eu vou explicar as principais diferenças entre células vegetais e animais. Ambas são células eucarióticas, com um núcleo definido, mas possuem características próprias. As células vegetais têm uma parede celular rígida, que dá suporte e proteção, enquanto as animais têm apenas a membrana plasmática, o que as torna mais flexíveis. Além disso, as células vegetais possuem cloroplastos usados na fotossíntese, e um vácuo central grande para armazenar água. Já nas células animais, os cloroplastos não existem. Os vácuos são pequenos e elas têm centríolos que ajudam na divisão celular. Por fim, as células vegetais armazenam energia como âmido, enquanto os animais usam glicogênio. Essas diferenças mostram como cada célula é adaptada às necessidades do organismo. Agora eu vou falar sobre o papel das células vegetais no crescimento das plantas. O crescimento das plantas é um processo que envolve a atuação precisa das células vegetais. Tudo começa nos merístemas, tecidos especiais localizados nas extremidades das raízes e caules. Essas células, indiferenciadas e em constante divisão, são o motor do crescimento primário das plantas. Os meristemas podem ser classificados de diferentes formas, sendo uma delas baseada na sua posição no corpo da planta. Segundo essa classificação, eles podem ser apicais e laterais. Meristemas apicais são aqueles encontrados na ponta da raiz e na ponta do caule e de suas ramificações. Eles garantem o crescimento em comprimento da planta e possibilitam, portanto, o crescimento primário do vegetal. Os meristemas apicais dão origem a meristemas primários, protoderme, meristema fundamental e procâmbio, os quais são tecidos parcialmente diferenciados que permanecem meristemáticos por um certo tempo até começarem sua diferenciação. A protoderme gera a epiderme. O meristema fundamental forma o parênquima, colênquima e esclerênquima, e o procâmbio dá origem ao xilema e ao floema. Todos os tecidos formados pelos meristemas primários são chamados de tecidos primários. Meristemas laterais são aqueles localizados em posições paralelas à superfície do caule e da raiz. Esses meristemas estão relacionados com o crescimento secundário do caule e da raiz. O câmbio vascular é responsável por produzir os tecidos vasculares secundários, xilema secundário e floema secundário. O felogênio, por sua vez, produz a periderme, um conjunto de tecidos que substitui a epiderme. E existe também o meristema intercalar, que é o meristema localizado entre tecidos maduros. Podemos classificar os meristemas também de acordo com sua origem. Assim, eles podem ser primários e secundários. Meristemas primários são aqueles que estão presentes na planta desde o embrião.
Meristemas secundários são aqueles que se formam a partir de tecidos primários já diferenciados e são responsáveis por originar tecidos secundários. Olá, gente! Agora eu vou falar sobre biotecnologia e células vegetais. Vamos falar agora sobre como as células vegetais têm sido protagonistas em avanços incríveis ao campo da biotecnologia. A biotecnologia vegetal utiliza essas células para desenvolver soluções inovadoras em áreas como a agricultura, a medicina e a indústria. Um exemplo notável é a cultura de tecidos vegetais, uma técnica que permite clonar plantas a partir de uma única célula ou pedaço de tecido. Essa prática não apenas acelera o processo de reprodução de plantas, mas também permite a produção de espécies geneticamente idênticas, garantindo uniformidade em plantações e a preservação de características desejáveis como resistência à praga ou alta produtividade. Além disso, temos a engenharia genética, que tem revolucionado a agricultura. Por meio dela, cientistas inserem genes específicos nas células vegetais para criar plantas transgênicas capazes de resistir a herbicidas, suportar condições climáticas adversas ou até mesmo oferecer um maior valor nutricional, como o arroz dourado, enriquecido com a vitamina A para combater a destruição em regiões carentes. Outro avanço promissor é o uso de células vegetais, produtos de composto bioativo, como medicamentos. Plantas geneticamente modificadas podem atuar como fábricas vivas para produzir vacinas ou terapia específica de forma sustentáveis e em larga escala. Esses exemplos mostram como as células vegetais, com suas características únicas, têm sido fundamentais na busca por soluções sustentáveis e inovadoras para os desafios do nosso tempo. A biotecnologia vegetal, portanto, não é apenas uma área de pesquisa, mas uma ferramenta poderosa para transformar o nosso futuro. Falaremos agora sobre problemas. Se você acha que a sua vida tem muitos problemas, é porque você nunca se colocou no lugar de uma planta. Exatamente, uma planta, que passa por várias adversidades ambientais que afetam o seu desenvolvimento sem poder sair do lugar. E mesmo assim, elas aprendem a lidar com os fatores que causam estresse no seu metabolismo. E você, como é que está lidando com seus problemas? Agora vamos falar como as plantas se adaptam a esse estresse. Número 1. Barreira física e estrutural, parede celular. As células vegetais utilizam barreiras físicas e estruturais como primeira linha de defesa contra estresses ambientais. Essas estruturas protegem a planta de danos físicos, perda de água, entrada de patógenos e exposição às condições adversas. Número 2. Ajustes osmóticos. As plantas acumulam soluções compatíveis, como prolina, glicina, betaína e açúcares solúveis, para manter o equilíbrio osmótico e prevenir a desidratação durante os estresses, como seca e salinidade. Em terceiro lugar, o regulamento de estômatos. Os estômatos regulam a troca gasosa e a transpiração. Em situações de seca ou calor, elas podem se fechar-se para reduzir a perda de água. Como quarto tópico, temos a produção de antioxidantes sob estresse oxidativo causado por seca, salinidade ou calor, como células muitas vezes específicas de oxigênio. Em quinto lugar, temos as proteínas de resposta ao estresse, embriogênese tardia abundante. Em sexto lugar, temos a sinalização hormonal, hormônios como o ácido abscísico, etilênio, ácido salícico e jasmosnato desempenham papéis cruciais na atividade de respostas ao estresse. Em sétimo lugar, temos as alterações no metabolismo. As plantas alteram as vias metabólicas para reduzir compostos
que aumenta a tolerância. Por exemplo, aumento de produção da flavonoides e taninos, que atuam como protetores, ajuste nos ciclos fotossintéticos para minimizar o estresse por excesso de luz. Em oitavo lugar, os mecanismos de sinalização por transdução de sinais. As células detectam estresses ambientais por meio de receptores sensíveis a alterações como temperatura, salinidade ou pressão hídrica. E ficamos por aqui. Muito obrigada pela atenção.